Bom dia a todos, vamos dar continuidade nesse início de semana, segunda-feira, 27 de abril de 2020, a nossa quarentena espiritual, 33º dia de estudo devocional, colocando as nossas vidas diante de Deus. Nós vamos dar sequência só mais essa semana a esse assunto, porque nós vamos entrar na aparição de Jesus a Paulo, né? Então, demanda um estudo mais detalhado, porque tem muita coisa para nós aprendermos nesse encontro, tá bom? Nós vamos iniciar então, vou pedir para a Letícia interceder por nós. Senhor, muito obrigada por esse dia, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor fez por nós, quero te agradecer por todas as famílias, pela nossa igreja, pela nossa devocional que vai ocorrer agora, perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Amém. O texto bíblico está em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 8. Está aqui na tela para vocês acompanharem, se porventura não estiverem com a Bíblia, mas fica o registro aí. 1 aos Coríntios 15, 8. E afinal, depois de todos, que todos são esses? O que Paulo se referiu, que Jesus se encontrou aí a partir do versículo 5. Apareceu a Cefas, que é Pedro, aos 12, depois foi visto por mais de 500 pessoas, também por Tiago, e agora o versículo 8, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Nascido fora de tempo, porque Paulo vai se tornar um apóstolo, mas ele não é da época dos 12, que agora eram 11, mas ele vai ser reconhecido também como apóstolo. Para nós entendermos bem esse versículo bem curtinho, versículo 8, que não nos dá tantos detalhes assim do encontro de Jesus com Paulo, nós precisamos folhear o livro dos Atos. Começar pelo capítulo 9. São 3 textos no livro dos Atos que nos informam de um encontro que Jesus teve com Paulo. O primeiro, que é aquele mais conhecido, está no capítulo 9, versículos de 1 a 9, quando diz da conversão de Paulo. Ele estava a caminho de Damasco para perseguir aqueles cristãos que se chamavam do caminho, e foi surpreendido pelo Senhor Jesus através de uma luz muito forte que os fez, ele e os seus companheiros de caravana de perseguição, caírem ao chão, e apenas Paulo então consegue entender uma voz que diz: por que me persegues? E ele pergunta: quem és tu? E Jesus então se apresenta: eu sou Jesus a quem tu persegues. Esse é o encontro de Jesus com Paulo. Mas não nos é dito também detalhes sobre esse encontro, não nesse texto. Se nós folhearmos um pouquinho mais à frente, no capítulo 22, a partir do versículo 6 até o 11, nós vamos ouvir Paulo relatando esse mesmo acontecimento, agora ele mesmo registrando, obviamente através de Lucas, mas que é o autor ou escritor de Atos, mas é Paulo quem está falando aqui perante aqueles que o prenderam e o julgavam porque ele apresentava Cristo como morto e ressurreto, o Filho de Deus, o Messias, e isso era uma blasfêmia para os judeus. Então ele está se defendendo aqui no interrogatório após as suas viagens missionárias, já haviam acabado, chegaram em Jerusalém, preso, e foi dado pelo comandante da guarda aí a oportunidade de ele argumentar em sua defesa. E o argumento dele, ele cita, por exemplo, então, esse encontro que ele teve com Jesus. Pela primeira vez foi registrado pela boca de Paulo e pelo punho aí de Lucas, esse registro também do encontro com Jesus. Paulo dizendo: eu tive um encontro com Jesus. Mas também é mais uma reapresentação daquilo que já foi dito no capítulo 9. Se nós formos um pouquinho mais à frente, então, capítulo 26, a partir do versículo 12, mas especificamente o versículo 16, nós vamos ver com mais contundência ainda Paulo dizendo sobre esse encontro. Lembrando sempre que Lucas está escrevendo o livro de Atos, mas como se Paulo estivesse discursando aqui perante agora o rei Agripa, tá bom?
Diz lá o versículo 16, que é importante para nós, ele é bem contundente, preste atenção. Jesus lhe disse, Paulo contando que Jesus disse a ele, né? Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci. Por isso que é bem contundente, eu apareci a você, eu me encontrei com você. Para te constituir, está vendo? Agora já dá alguns detalhes que os outros textos de Atos não dão. Para te constituir ministro e testemunha. Lembra que nós fomos constituídos por testemunha? Lembra dos apóstolos lá? Recebereis poder sobre vós para que vocês sejam testemunhas. Então, para Paulo foi dito a mesma coisa. Eu apareci, versículo 16, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, olha lá, viste de novo, então apareceu, ele viu, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Então, são encontros que Paulo teve com Jesus, muito contundentes aqui, colocado pelas Escrituras. Quando nós lemos esses encontros, ou esse encontro de Jesus com Paulo, muito possivelmente, essa aparição que Paulo se refere aqui, onde Jesus explica que o chamou para ser ministro e testemunha, e que ia dar outras visões ainda a Paulo, ela também é referida lá na segunda carta aos Coríntios. Tá? Segunda carta aos Coríntios, e nela nós vamos ficar agora até o final. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Quando Paulo diz que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. Segunda aos Coríntios, capítulo 12, do 1 ao 6, mas especificamente o versículo 4, quando ele diz, foi arrebatado ao paraíso, ele está falando de um homem, no caso é ele, né? Está colocando em terceira pessoa, mas é ele. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito o homem referir. Bom, se nós tomarmos por base que Paulo está escrevendo essas palavras, que foi até o paraíso e recebeu visões e palavras inefáveis, se nós tomarmos por base que a segunda carta aos Coríntios, no qual ele registra isso, foi escrita em 55 depois de Cristo, que a maioria dos teólogos chegam nesta data, 55 depois de Cristo, ele diz que, no versículo 2, ele está dizendo sobre esse homem que é ele, que diz que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, ou seja, que teve esse encontro. Bom, 55 tira 14, que foi a data de escrever a carta segunda aos Coríntios. 14 anos atrás dá 41, né? 41 depois de Cristo, veja que é um pouquinho depois já da morte e ressurreição de Jesus. E nós sabemos que Paulo ficou cerca de 10 anos depois da sua conversão em Antioquia, para depois sair fazendo as suas viagens missionárias. E, então, nesses 10 anos, possivelmente, segundo ele mesmo registra, 14 anos, escreveu a carta 55 depois de Cristo, então por volta de 41 depois de Cristo ele está recebendo essas visões, está tendo encontro com o Senhor Jesus, né? O que daria a ele, por ter um encontro pessoal com Jesus, a credencial de apóstolo. Tá? Mas sobre apóstolo, nós vamos falar a partir de amanhã, terça-feira, tá bom? Nós vamos guardar um pouquinho, porque é um assunto interessante, polêmico, mas esse encontro com Jesus ressurreto o torna apóstolo. Então nós vamos abordar isso durante a semana. Mas hoje, seguindo o nosso critério aqui de avaliar algo prático para as nossas vidas, através do encontro com Jesus, e eu lembro que nós também tivemos esse encontro, se não presencialmente, mas espiritualmente, o que nós podemos aprender, principalmente continuando nesse capítulo 12 de 2 aos Coríntios, é que o encontro com Jesus, guarde isso, o encontro com Jesus, ele não nos leva à soberba, mas à humildade. O encontro com Jesus, um verdadeiro encontro com Jesus, me leva necessariamente a um espírito humilde. E eu mostro isso pelos seguintes motivos. Primeiro, Paulo está contando, nós lemos aqui, há 14 anos fui arrebatado ao terceiro céu,
e sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Paulo está contando esse encontro que vai lhe dar condições de ser apóstolo, que ele ouviu coisas fantásticas, né? Que não há, diz ele que das quais não é lícito nem homem referir. Então ele teve um encontro magnífico com Deus, espetacular, diferenciado com Deus. Preste atenção, por que tem que levar a humildade? Porque, em primeiro lugar, Paulo só está contando sobre esse encontro sobrenatural que ele teve com Jesus ressurreto 14 anos depois. Não sei se você parou para pensar nisso, mas só 14 anos depois, e escreveu isso apenas em uma carta. Não existe outra carta que Paulo diz, olha, 14 anos atrás eu tive um encontro com Jesus. Por isso que eu quis ler aqueles textos de Atos, porque ele diz que Jesus o encontrou, mas não dá detalhes. Aqui ele dá detalhes desse encontro há 14 anos atrás. Então pense que ele só falou sobre isso a uma igreja e depois de muito tempo. Agora imagina se você tivesse um encontro como o que Paulo teve, pessoal com Jesus, e lhe fosse transmitida mensagens e conhecimentos e sabedorias inefáveis. Se eu ou você não sairíamos por aí dizendo, olha, aconteceu um negócio espetacular comigo. E é isso que muitas vezes as pessoas gostam de dizer, porque isso traz um orgulho, isso traz soberba. Parece que eu sou mais espiritual, porque o Senhor Jesus quis ter um encontro diferenciado comigo. Paulo, por 14 anos, segurou, não disse nada sobre isso. Ele poderia ter saído pelas ruas, colocado isso em todas as suas cartas, mas não fez. Ele só fez aqui porque é na segunda carta de Paulo aos Coríntios que os coríntios estavam duvidando da sua credencial de apóstolo. Estavam querendo criar dúvidas sobre se Paulo era mesmo apóstolo de Jesus. Então ele tem que contar para mostrar, eu sou. Caso contrário, ele não diria, porque o encontro com Jesus, esse encontro maravilhoso, é algo que deve trazer humildade. Então eu não posso contar do encontro que eu tive com Jesus para o meu vizinho, para o meu parente, para a conversão dele. Pode, mas não como se isso fosse algo que eu merecesse, algo que eu me vangloriasse, porque eu sou especial. Quando nós vamos falar do Evangelho para alguém, eu tive um encontro com Jesus e eu era imperfeito, ou continuo imperfeito, mas pode dizer, né? Eu sou pecador, eu não sou merecedor. Ainda assim, Jesus quis se encontrar comigo, se for dessa forma. Mas o que parece muitas vezes é que as pessoas querem dizer assim, olha, eu sou diferenciado, porque ele se encontrou comigo. No caso de Paulo, então, foi um encontro sobrenatural. Então, esse é o primeiro motivo. O encontro de Jesus não deve causar soberba, orgulho em alguém. Deve causar humildade. E mesmo se eu for contar para alguém, tem que contar com muita humildade. Com o coração contrito, revelando dessa pessoa o que Deus fez na minha vida, transformando a minha vida. Segundo motivo, além de Paulo ter dito isso 14 anos depois, o que dá a entender a sua humildade. E só a uma igreja, porque essa igreja ainda exigiu que ele se manifestasse assim, ele diz no versículo 5 do capítulo 2, a essa igreja, de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. O que Paulo está querendo dizer com isso? Sim, ele sentia prazer e gloriava por ter tido esse encontro pessoal diferenciado com o Senhor Jesus, mas ele não poderia transparecer isso para as pessoas. Pelo contrário, diante das pessoas ele falou, eu quero me gloriar das minhas fraquezas, porque foi pela minha fraqueza que o grande e forte Deus me chamou. Então, Paulo está mostrando humildade aqui de novo. Olha, se eu vou me gloriar de alguma coisa, puxa, eu poderia me gloriar. Eu tive um encontro com Jesus, pessoal, que talvez poucos tiveram, talvez pode dizer. Mas eu não quero me gloriar disso, eu quero me gloriar da minha fraqueza. Porque se alguém me encontrou é porque eu era fraco, porque eu era indigno, porque eu era carente, precisava desse encontro. Então veja a humildade de novo sendo posta por Paulo aí. Em terceiro, então além de falar só 14 anos depois, só para uma igreja, além dele confirmar isso no versículo 5 do capítulo 12,
Se eu tenho que me gloriar de alguma coisa, eu vou me gloriar da minha fraqueza. Ainda o próprio Deus não permitiria que Paulo se glorificasse, ou se gloriasse, melhor dizendo, sobre essa revelação, sobre o encontro que ele teve. No versículo 7, Paulo diz: e para que eu não me ensoberbecesse, ou seja, não ficasse orgulhoso disso, com a grandeza das revelações foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Então aqueles que têm encontro com Jesus também recebem no pacote um lembrete da sua fragilidade. Um lembrete de que, para que não venha jamais a se ensoberbecer, achando que tem algum mérito, achando que Deus teve um encontro com ele porque ele era bom demais, então Deus procurou os bons. Não. Tanto é que Deus permite, não sabemos exatamente o que, mas que o próprio Satanás, o mensageiro de Satanás, alguma coisa que fosse um adversário para Paulo, incomodasse até o final da sua jornada. A ponto de o Senhor dizer, ainda aqui nesse texto, versículo 9, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Então se humilha aí, viva a vida que eu estou te dando, humilde, sem se vangloriar, sem crescer demais, sem achar que é alguém tão importante assim, porque basta para você a minha graça. Basta. Então, 3 motivos. Deixar para contar isso 14 anos depois a uma igreja só. Segundo, quando ele conta, ele diz, se eu tenho que me gloriar, não é disso, é da minha fraqueza, é porque eu sou fraco. E terceiro, o próprio Senhor Jesus, quando ele se encontra conosco, ele não deixa que nós nos vangloriemos. Se isso acontecer, vem um lembretinho junto, um espinho na carne, para nós sabermos quem tem que ser glorificado, quem tem que ser engrandecido, enquanto nós convém que diminuamos perante o nosso grande Deus. Então, você quer ter um encontro com Jesus? Ótimo. Quem sabe ele vai se deixar ser encontrado por você. Mas não se esqueça que a glória é toda dele. Nós não temos mérito algum. Que ele então seja louvado. Amém? Há um hino nos nossos hinários, 74, que diz sobre isso. Geralmente ele é cantado quando tem celebração da ceia. Geralmente, porque há um encontro ali, comunhão, a mesa do Senhor, o corpo, o símbolo do corpo de Cristo, o sangue de Jesus vertido por nós. Há uma comunhão, é um culto de comunhão, onde nós nos encontramos. Jesus, Senhor, eu me achego a Ti, estou tendo um encontro. Mas na verdade, eu não me orgulho, porque eu merecia a Tua ira, porque eu sou um pecador. Então aceita esse pecador enquanto o Senhor está se revelando a mim, se deixando ser encontrado a mim. Vamos cantar, depois nós encerramos com uma oração. Jesus, Senhor, me achego a Ti, com a ira santa mereci, o Teu favor me estende aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim
obrigado, meu Deus, porque um dia o Senhor nos escolheu, ó Deus, e hoje nós podemos nos achegar a Ti, Pai, como estamos, ó Deus, e nos entregar ao Senhor, ó Deus, nos abrir com o Senhor, ó Pai, e receber o consolo que vem de Ti, Deus. Obrigado porque não depende de nós, ó Deus, mas foi o Senhor mesmo quem nos escolheu, e por isso nós podemos Te louvar, ó Pai. Agradecemos pela nossa devocional nesta manhã, porque o Senhor esteve conosco, ó Pai, porque o Senhor nos abençoe a cada novo dia, ó Pai, que se inicia. Te agradecemos pela vida da Isabela, que completa mais um ano de vida nesse dia. Que o Senhor, ó Pai, desde pequenininha já coloque no coração dela o desejo de Te servir, ó Deus, o desejo de ser, ó Pai, Sua serva, ó Pai. E que a sua família esteja, ó Pai, firmada nos Teus caminhos, ó Pai, a cada novo dia. Fica com a Tua igreja, fica com as nossas famílias, ó Deus, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenha um bom dia, na graça e na paz de Cristo.